Boa noite, peregrinos! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro semanal, o Boa Noite, Peregrinos! Semana passada a gente teve a nossa primeira participação aqui nesse novo quadro, que foi com a Clarice e com a Dilson, um casal maravilhoso, foi muito bacana. E hoje a gente está aqui novamente no novo quadro do Boa Noite Peregrino para entrevistar mais uma peregrina, porque esse é o objetivo desse quadro, né? Trazer aqui informações para vocês, histórias diferentes de peregrinos distintos, com o físico diferente, com origem distinta, com objetivos diversos, sabe? Para mostrar para vocês aqui nesse Instagram que a peregrinação ela é uma ferramenta muito poderosa para alcançar o autoconhecimento, para desenvolver a espiritualidade, e ela pode servir para você. Por mais que você pense que a peregrinação não é para mim, eu tô com sobrepeso, eu sou sedentário, eu sou de longe, sabe? Qualquer desculpa que você tenha, esse nosso quadro Boa Noite Peregrino vai acabar com essa sua objeção, entendeu? Com todas as entrevistas que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, sejam bem-vindos. No dia de hoje, antes de eu anunciar quem é que vai estar participando aqui com a gente, vamos lá aos anúncios dos nossos patrocinadores. Porque esse quadro é patrocinado por quem? Por nós mesmos. Então vamos aproveitar esse momento aí para dar alguns anúncios para vocês. O primeiro anúncio é que o nosso livro, o meu livro no caso, A Jornada Infinita, é o meu segundo livro publicado de maneira independente. Ele está à venda na nossa lojinha, viu, gente? Nesse livro aqui eu conto sobre a minha experiência de volta ao mundo. Então foram mais de 30 países, 5.000 quilômetros rodados aí a pé, sozinha, de mochila nas costas, mais a travessia do oceano Atlântico, enfim, trabalhos voluntários aí em diversos países. Então esse livro aqui tá à venda lá na nossa lojinha e o link para você comprar tá na bio, tá bom? Segundo aviso do nosso patrocinador é que ainda temos vagas para alguns grupos de peregrinação desse ano, hein, pessoal? Se você quer peregrinar com a gente ainda este ano, temos vagas para o Caminho de Caravaggio em abril, novembro e dezembro. Pouquíssimas vagas, viu? Uma ou duas vagas em grupo, assim. Também temos para o Caminho da Fé em outubro, unicamente em outubro. O resto, todo o nosso calendário para o Caminho da Fé está em lista de espera. E a gente tem vaga para a Rota das Capelas em maio e em julho, tá? São pouquíssimas vagas para esse roteiro de final de semana. Eu expliquei ele hoje um pouquinho, tá lá um vídeo no feed, depois você vai lá verificar. É um roteiro lindo de final de semana, ideal para você, peregrino, que entrou nesse universo da peregrinação agora e quer descobrir aí um pouquinho mais se você se dá bem, se é isso que você quer, sabe? Se esse é seu lance, ou também se você já é experiente e quer conhecer um pouquinho mais ali sobre a região de Cristina, conhecer, peregrinar nas montanhas de Minas Gerais, experimentar no nosso workshop os cafés especiais da região e experimentar também os azeites premiados ali dessa região super conhecida por esses dois produtos, tá bom? Então, aí fica o convite para você para maio e julho, nesses roteiros que temos vagas, ok? E também, bora aqui fazer o quê? Se você chegou nessa live aqui e você conhece alguém que precisa escutar depoimentos de outros peregrinos, que você precisa se sentir motivado, sabe? Se você conhece alguém que precisa se sentir motivado a calçar aí seu tênis, vestir sua mochila e sair peregrinando, o que você vai fazer agora? Você vai clicar nesse aviãozinho aqui no cantinho, tá vendo? Ó, eu vou clicar no meu agora e vou convidar aqui algumas pessoas que eu tenho certeza que têm interesse em escutar essa live e se sentir motivado aí a dar os primeiros passos na vida peregrina. Porque, gente, pela minha experiência, vendo aí tantos peregrinos, o que acontece?
A pessoa experimenta a peregrinação e nunca mais quer sair dela, entendeu? Porque ela dá um efeito na nossa vida transformador. Então já convidei aqui alguns peregrinos, faça o mesmo, certo? Se você conhece alguém, obviamente, que tem interesse nisso, então, clique aqui nesse aviãozinho para convidar outros peregrinos. Então vamos lá, deixa eu ver se a minha convidada já está aqui. Já está aqui para participar da nossa live. Mas antes de convidá-la, eu vou o quê? Apresentá-la, né? Hoje quem vai estar aqui com a gente, ela já mandou um oi, é a Tádia. A Tádia é uma peregrina de Prudentópolis, interior do Paraná. E ela cruzou meu caminho de maneira muito interessante. Então a Tádia comprou o nosso e-book, que é um guia digital que a gente tem tanto para o caminho da fé como para o caminho de Caravaggio, que orienta ali as pessoas a se programarem, enfim, realizarem essa peregrinação de maneira autônoma. Então Tádia comprou esse e-book e ela viveu um caminho da fé no mesmo caminho, duas formas diferentes de fazer uma peregrinação. Então ela comprou o e-book e decidiu sair de Águas da Prata até Paraisópolis, realizando essa peregrinação de maneira autônoma. Então ela foi para fazer sozinha esse trecho de Águas da Prata até Paraisópolis. Depois, em Paraisópolis, ela fez o quê? Ela se encontrou com o nosso grupo e de lá seguimos juntas até Aparecida. Então foi muito interessante que no mesmo caminho ela teve a experiência de peregrinar sozinha e peregrinar em grupo. Então vai ser um bate-papo bem legal para a gente saber ali quais são as diferenças desses dois tipos de peregrinação. Mas ela não parou por aí. Depois do caminho da fé, eu vou até confirmar aqui na minha pauta para não errar aqui para vocês, hein? Ela fez o caminho de São Francisco em Guarapava. Ela fez o Passos de Anchieta, que é uma rota super conhecida aqui, que eu tô curiosíssima para saber como foi a experiência dela, né? Saber ali o que ela achou dessa rota. E ela também participou de uma romaria de 88 quilômetros. E, se vocês não sabem, a peregrinação ela é muito diferente da romaria. Então também vamos perguntar para ela quais foram essas diferenças ali, se ficou nítido para ela. Se dentre essas duas atividades há algo realmente que é distinto. E o que é? Então, bora dar as boas-vindas. Hoje eu até vesti aqui o meu chapéu que eu ganhei lá em Santa Helena, a ilha no meio do Oceano Atlântico, onde Napoleão Bonaparte foi exilado. Então eu coloquei aqui esse chapéu de aventureira, de desbravadora, para receber essa peregrina que também é desbravadora, que é a Tádia. Então, seja muito bem-vinda, vamos convidar ela aqui. A nossa live semanal do Boa Noite. Bater um papo com a gente. Vamos ver. Aceitou! É Tádia! Seja Olá, bem-vinda! tudo bem? Boa Obrigada, noite! obrigada. Ó, eu tô de uniforme, você tá de Isso chapéu aí! aventureiro, eu tô com a minha blusa Eu gosto dos aventureira. peregrinos que chegam aqui uniformizados de na trilha. Né? Seja muito É, bem-vinda. a gente puxa o saco mesmo. Seja muito bem-vinda, viu, Tádia? Eu tô muito feliz de ter topado. Porque, gente, eu tô assim pra Tádia. Não, a gente tem que marcar essa live. A gente tem que marcar essa Obrigada. live. Porque eu queria escutar as suas experiências pós-caminho da fé que você viveu, né? Então, eu tô super Aham, feliz, viu? Muito obrigada de você ter sim, topado. sim. Ai, que joia. Ô, Eu que agradeço o Tádia, antes da convite. gente começar aqui com o batalhão de perguntas para você, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a galera que está aqui assistindo, né? Então, de onde você é, eu já falei, mas repete aí, de onde você é, quantos anos você tem e como você descobriu o universo da peregrinação. Então, meu nome é Tádia, eu moro em Prudentópolis, no interior do Paraná, bem longe de Aparecida. E eu tenho 42 anos, tenho 3 filhos. E a peregrinação, na verdade, surgiu da minha vida de uma maneira
assim, diferente do que o pessoal normalmente acredita, né? Que é pela fé, que foi pagar uma promessa. No meu caso, não teve absolutamente nada a ver com isso. Não teve, assim, nem um cunho religioso, assim, sabe? Foi uma coisa bem gostosa, fluida e não teve nada a ver com religião. Uma amiga minha muito querida, a Gorete, ela me indicou um livro para ler. Tem muito tempo já, que é um livro que transformou a vida dela, que eu precisava ler. Não, é tua cara, leia esse Ai, livro que é livre. amo! E Amo! então, aí em 2019 eu li livre. E, nossa, depois que eu li aquele livro assim que você fica com dó de acabar, né? Ai, já tá acabando, nossa, mas que dó, já tá acabando, nossa. E eu terminei, e eu li ele no Kindle. Então, depois que eu terminei de ler ele, o Kindle ele sempre oferece Complementares, leituras, é. né, parecidas, similares. Já que você leu isso, pode ser que você goste disso. E nessa apareceu o teu livro, o teu primeiro livro. E eu, mais que na hora, baixei o teu primeiro livro e li o teu primeiro livro. E daí fiquei pensando, né? Quando eu terminei o livro, eu pensei, nossa, Santiago, né? Porque eu pensei, não, nesse caminho que ela fez lá nos Estados Unidos, acampar com os ursos, não, isso aqui essa parte não vai que eu não vou querer, não é comigo. Mas daí eu pensei, não, então Santiago, né? Daí comecei a assistir coisa de Santiago e ver. E nessa época eu estava numa transição de carreira. Então eu era fisioterapeuta e estava deixando de ser para me tornar corretora de imóveis, que é a minha profissão atual. Então eu estava assim, deixando os atendimentos, e sabe quando você está com aquele tempo ocioso? Então eu tinha tempo. Aí eu comecei a pesquisar e ler e ver e assistir vídeos e, nossa, maratonei muitas coisas no YouTube, inclusive o teu canal do YouTube, vi tudo e tal. E depois de ler o teu livro, eu pensei, nossa, caminho da fé, né? Por que não? Até a brincadeira sempre era, por que caminhar em euros se eu posso caminhar em real primeiro, né? Vamos caminhar em reais, depois a gente evolui. E aí comecei, né? Fui vendo, fui pesquisando e fui assistindo teus vídeos, e daí entrei na tua página e vi que daí teria uma data para outubro, né, de 2021. E nisso já tinha começado a pandemia, na verdade, né? Daí pandemia, daí eu tive mais tempo ainda, porque com a pandemia eu tive que abortar, assim, muita coisa que seria da minha outra profissão. Tive que colocar na geladeira algumas coisas. E daí eu tive tempo, né? E daí tive 3 crianças em casa também com aula online e tudo mais. E aí eu surgiu essa oportunidade de fazer de Paraisópolis até Aparecida, né? Que era o grupo que teria vaga para aquele ano que eu queria. Aí quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não, quero, vou. Ok, beleza, tô inscrita, bora. Aí quando eu comecei a pesquisar como é que eu faria para sair de Prudentópolis e até Paraisópolis. Aí eu pensei, nossa, mas esse rolê é muito grande para caminhar só esse pouquinho. Não vou querer só esse aqui, eu vou querer mais. Você, por que não, né? Quer saber? Eu vou fazer tudo. Daí que eu comprei o teu e-book. Já que eu ia fazer com você, eu ainda não tinha comprado o e-book. Mas aí quando eu resolvi fazer esse primeiro trecho sozinha, sim, vou comprar o e-book. Aí comprei o e-book, daí, nossa, lá nossa, tem tudo. Tipo, se você quiser ir, só compra o e-book e vá. Não, treine primeiro. Não é bem assim também. Mas eu quero dizer que o e-book tem tudo muito, muito explicadinho. É Aham. muito didático. Você é uma pessoa muito didática, né? Você explica muito bem, você prende atenção e escreve muito bem. Então, sabe, lá assim tinha tudo, tudo, tudo. E eu segui lá os teus passo a passo, né? Saí de Prudentópolis, fui até Curitiba, de Curitiba fui até São Asa Paulo, daí de São Branca. Paulo fui até Águas da O Prata, caminho aí é onde eu da comecei fé. o Ô, caminho lá em gente, Águas da pra quem Prata. não sabe, que a Uhum. Tádia é uma leitora voraz, né? Ela tá sempre ali postando livros que ela tá consumindo, lendo, tal. Então isso é muito bacana. E pra quem não sabe, esse livro que a Tádia disse aqui, a gente altamente recomenda, Tádia. É um livro muito bom. É, Muito legal, além do meu, claro. muito bom. Mas assim, Não, o teu também é ótimo. Os dois, depois eu li o outro gente, esse também. livro, O Livre, eu li também antes de fazer o meu mochilão pela América do Sul. E eu lembro que quando eu fechei esse livro, me deu assim uma sensação de desapego, de querer, tipo, eu até tenho o livro, eu dei o livro em si, porque é a Aham, história de uma aham. mulher, né, que ela estava passando por várias transformações na vida dela, né? Então ela teve a perda da mãe, depois ela teve um divórcio, depois ela teve um envolvimento com drogas. Então ela estava ali num turbilhão de vida e ela viu um guia
da Pacific Crest Trail, que é uma trilha lá nos Estados Unidos, que atravessa, né, da fronteira com o México e vai até a fronteira do Canadá. E aí ela decidiu, pensando assim, tipo, nunca tinha feito isso, ela decidiu fazer essa trilha. E aí a vida dela transformou por meio da caminhada. Então é um livro que a gente super recomenda, é livre, É então em inglês é muito bom. Wild, e aí em português é o Livre, e tem o filme, que o filme também é muito inspirador, né? Para quem Sim, quer adentrar é muito isso. legal. O livro Mas o livro, não, né? não Nada supera, supera. né? Tem umas cenas ali maravilhosas. Aham. E que legal saber. Olha, Uhum. eu não sabia dessa história, que tinha sido por meio dos livros que você. Dos Olha. livros, foi, aham, que eu fui entrando Hum. nesse mundo, assim. Mas essa minha amiga Gorete, ela já tinha feito Passos de Anchieta, ela já tinha Aham, feito, se não me engano, 2 vezes. entendi. E ela sempre me falava sobre isso, sabe? E de mochila, ai, que legal fazer mochilão, que é legal fazer, ela escala, não, não escala assim, mas ela tipo faz trilha, e era legal, e eu, né, fiquei ali. Mas eu sempre pensava, ai, não, a gente sempre joga a culpa em alguém, né? Ai, não, mas é que eu tenho 3 crianças. Ai, não, mas é que eu tenho 3 crianças. Daí a gente vai, né, protelando um sonho que Sim. pode acontecer. Concomitantemente com o Exato. amor materno. Ô, Tádia, e aí, beleza, você descobriu isso, mas assim, quando você decidiu fazer a sua primeira peregrinação, você fez a inscrição lá com a gente, e depois você decidiu, né, comprar o e-book e ir de maneira autônoma nesse primeiro trecho do Caminho da Fé, você tinha alguma coisa, assim, que você esperava que você ia ter algum ganho com a peregrinação? Tipo, você tinha alguma aspiração ou alguma expectativa com essa viagem? Olha, eu demorou tempo para eu entender assim o real motivo de eu estar lá, porque não parece uma loucura? Uma loucura no meio da pandemia, que a pandemia ainda estava, né? No meio da pandemia, deixou 3 crianças em casa e foi andar que nem uma louca, 318 quilômetros. Meu Deus, o que que é isso? E eu acho que foi exatamente isso. Eu queria fugir desse ambiente que eu estava, desse meu cotidiano, dessas crianças online, sabe, dessas aulas, Sim. sabe, desse turbilhão assim, porque eu acredito que a pandemia na questão escolar, para os professores, foi terrível, mas para as mães também não foi muito fácil. Então, sabe, assim, eu demorei a entender. Mas quando eu estava lá, quando eu encontrei com o grupo, que era para a gente falar, né, o que a gente buscava, eu não me lembro ao certo, assim, se tinha alguma pergunta ou se tinha um porquê, assim, e ali eu consegui Uhum. entender o meu porquê. É porque eu realmente eu precisava fugir, eu precisava ficar ali só Uhum. comigo mesmo, sabe? Assim, só... E foi realmente incrível, porque, né, eu fui e senti falta de todo mundo ai, foi incrível. E Foi aí, lindo. Otádia, quando você realizou assim, nesse primeiro trecho que você estava sozinha, para você, qual foi o seu maior desafio? E você teve medo quando você decidiu fazer esse primeiro trecho sozinha? Sabe que quando eu decidi, né, eu falei tanto com Hum. você quanto com a tua irmã. E eu perguntei para as duas do mesmo jeito, Vi, mas assim, você não É. acha perigoso, mulher sozinha? E vocês duas falaram para mim a mesma coisa. Vai. Porque assim, só vai. Porque eu acho que vocês também tinham receio de dizer assim, não é perigoso, e de repente acontece, né? Porque assim, risco a gente É. tem. E mulher, né, o risco é maior. E, infelizmente, no mundo que Uhum. vivemos, né, o risco é maior. Mas meu pai tem um dizer que perigoso é não viver. O perigo é Uhum. não viver. Então, vai com medo. Entendi. Vai, você dá conta, você supera. Mas a questão assim de ser mulher, eu não, em momento algum me senti coagida ou me senti de jeito nenhum, de maneira alguma. Eu tive o receio, mas durante o caminho eu não passei por em circunstância alguma por sabe alguma coisa assim nesse sentido de, sei lá, de Uhum. assédio, alguma coisa assim, jamais, nunca, Que nunca. legal. E assim, a gente fala, eu fiz sozinha, mas nenhum dia eu estava sozinha, né? O primeiro dia eu encontrei na saída ali da pousada, encontrei com um rapaz e a gente acabou indo, só que ele era maratonista, então, tipo, coitado, ele me esperava, era muito cavalheiro, assim, porque ele me esperava e daí, tanto que eu fiquei em Andradas, né? E ele seguiu em frente, ele foi mais um trecho ainda, eu peguei engolepada em Andradas, eu não andava nem mais 1 quilômetro. E ele seguiu. E no segundo dia eu Olha. encontrei um ciclista,
que eu até brinquei com ele que ele não era muito ciclista, ele era mais bicicleteiro, porque ele Aham. estava bem devagar, sabe? Ele estava cansado e tal. E daí ele também foi muito cavalheiro, assim, sempre que eu chegava em algum lugar, falava, ai, fulano mesmo Que falou eu que você tá chegar. segura, você ia chegar aqui, porque você estava vindo sozinha e tal. Então você sempre está acompanhada, né? E mesmo no primeiro trecho, eu lembro, eu estava com a mochila, né? E Olha que pessoas se legal. oferecendo para levar a mochila. É muito incrível, assim, porque eu acho que aquilo tudo, né? As pessoas que ali estão dependem daquilo. Então, há Uhum. sempre um cuidado, né? Para você se sentir mais protegida, porque isso é o que Sim, divulga, né? O que faz eu falar que me senti bem, que não me senti pode em nenhum momento. Isso é muito com bom para todos, certeza. né? E você tinha algum preparo físico, ou você se preparou para isso, para fazer o Caminho da Fé? Olha, eu fui Uhum, fisioterapeuta, né, durante 18 anos. Então, eu trabalhava com pilates. E eu não era praticante do método, mas assim, eu não era sedentária, sabe? Assim, não era uma praticante voraz, mas eu não me considerava uma pessoa sedentária. E eu fazia musculação, acho que desde 2017, mais ou menos, eu faço musculação com uma frequência, assim, bem boa. Eu acho que isso é bem importante. E um pouco antes eu comecei a fazer caminhadas, assim, caminhadas um pouco mais longas, mas assim, a minha caminhada uhum, mais longa aqui na minha cidade foi 16 quilômetros, por exemplo. Porque para você, eu, né, na cidade da gente, o que que acontece? Eu não consigo tirar para mim 4 horas para caminhar e treinar, sabe? Tipo, né, eu tenho que voltar para casa, eu tenho almoço para fazer, eu tenho uma criança para uhum. buscar, sabe? Então, sabe, parece que a gente não se permite, né? E a peregrinação é É, coisa aí de umas no 4 horas, mínimo, né? né? Se você, dependendo do seu trecho. Então, Uhum, eu treinei, eu comprei o tênis, eu usei bastante o tênis, sabe? Tanto que eu não tive bolha, não tive, eu tive uma bolha em cima do terceiro dedo, super uhum. aleatória, assim, nada a ver. Aí o pai da Joelma até falou que era pele paranaense, é cascudo, por isso que eu não tive bolha. Ô, Tádia, e aí, você teve, nesse primeiro trecho que você estava fazendo sozinha, o que que foi desafiador para você? Nada? Eu acho que no segundo dia que eu passei mais tempo assim Hum, comigo mesma, foi essa questão de eu estar comigo Uhum. mesma. Tá, agora sou eu e eu. Sou eu comigo mesma e muita coisa, né? Que você vai pensando e você consegue finalizar aquele pensamento, sabe como? Porque às vezes você está pensando sobre um assunto, né? Sobre você mesma e é interrompido né, Sim. pelas adversidades ali do dia a dia. Mas quando você está peregrinando, você entra mesmo dentro de você. Você é você com você ali só, sabe? E de repente tem uma dor, e aí daqui a pouco você esquece aquela dor, sabe? Então, você muita coisa você vai esclarecendo, você vai vendo algumas coisas que você carregava ali, sentimentos mesmo, né? Que não tem porquê, então É, você vai e deixando. esse exercício Eu acho é muito. realmente o que acontece, né? Quando a gente, principalmente quando a gente está peregrinando sozinha. Nesse caso, que você tem essa Uhum, possibilidade de passar mais tempo, né? Às vezes dias seguidos, dependendo do caminho que você uhum, faz, sozinha, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a Via Francígena, né? Que foi essa peregrinação que me demorei 2 meses e meio para fazer. Eu lembro que chegava um momento que eu falava, gente, eu não aguento mais eu mesma. De tanto que você tá sozinha, ninguém fala português ao redor. Eu lembro que na França eu não falava uhum, francês e as pessoas não falavam inglês. E eu, assim, eu comigo mesma, por tanto tempo, eu falava, gente, eu não me aguento mais. E é muito importante, né, esse exercício que a peregrinação ela te dá com tanta riqueza. uhum. É uma. Sim, e é você, uhum. Tinha dias, tinha momentos que eu pensava assim, nossa, eu sou muito chata. Eu não me aguento mais. Imagina 2 meses, né? Tipo, eu caminhei sozinha mesmo, foram esses 2 dias, Aham. assim, que eu fiquei, né, mais tempo sozinha. Você E daí encontrou um depois também grupo, não já lá na encontrou? pousada do João e da Joelma, encontrei um grupo que fazia o caminho, já fazia uns 15 anos que Juntos, eles faziam o né? caminho. Eu brincava que, juntos, aham, eu brincava que eles praticamente eram donos ali do caminho, que eles sabiam até onde estavam as vacas pastando. Ah, então ali vai virar, vai ter uma vaca pastando, porque tudo eles sabiam. Não, não, espera, só mais um pouquinho aqui, vai ter uma subidinha, descidinha, daí já vai ter um banheiro ali. Eles sabiam tudo.
tudo. Um E eles te guia receberam Google ali. super bem, porque eu lembro que quando Tádia chegou no nosso grupo, Super bem, ela já veio super falando bem. de todas as histórias que ela tinha vivido com esse pessoal, né? Que eles tinham recebido assim, Não, e daí eles tinham super muita bem. história. Aham, muito. Super bem, levar minha mochila. Ai, Olha foi muito só. legal. Muito, muito jóia. Então, Pessoas muito queridas, muito você vê, né? queridas. Então, às vezes tem gente assistindo aqui que pensa, ah, eu tenho medo de fazer sozinha ou sozinho, porque eu acho que eu vou passar muito tempo sozinho no caminho. E a Tádia tá falando que de quantos dias foi essa jornada? 12 A minha, dias? 12 12. dias, Nem me né? lembro mais. Eu Então, acho que foi dois ela 12 passou dias. Aham, sozinha? Dois, acho que né? Que foi. você passou mais sozinha? Do, dois que eu tava mais sozinha, assim, mas que, sabe, eu sabia que tinha Sim. alguém por mim ali, sabe como? Sim. Tinha, tinha uma presença, assim, de alguém ali tava, sabe? Qualquer coisa que Aham. precisasse, E né? você sentiu Então que tava. existia, porque muita gente pergunta assim, que existia, por exemplo, um suporte das pousadas no, na questão. Tipo assim, você saiu um dia, aí você vai caminhar até a próxima pousada. Na próxima pousada que você ia ficar, de tipo, ter uma preocupação, nossa, essa peregrina vai chegar, se ela não chegar até tal hora eu vou atrás dela. Você sentiu que tinha esse cuidado no caminho, dessa rede do caminho? Olha, eu não sei te contar, assim, sempre quando eu cheguei eu tava com Uhum. reservado já, né? E assim, eu acredito que deve ter, mas como não teve nenhuma intercorrência, como eu sempre cheguei nos horários, sabe? Eu acredito que. E daí depois eu já estava junto com esse grupo, e daí coincidiram as mesmas Aham. pousadas, sabe? Então eu acredito que deve ter essa preocupação, mas assim, não foi uma coisa que eu Sim, presenciei, sim. sabe? Tádia, dessa sua primeira experiência de peregrinação, quais foram as diferenças que você percebeu entre caminhar em grupo e caminhar sozinha? É. As diferenças, eu acho que caminhar em grupo é bem mais divertido, Ai, um bicho porque aqui. o grupo, né, sempre tem. Ai, Ai, menina, você é nossa peregrina do mato. senhora. Entrou um bicho aqui na minha cara. Desculpa, Tádia. Interrompendo a programação Imagina. para nos livrarmos do bicho. Pronto, resolvido. Ah, nossa, que cheiro ruim do bicho. Ai, ai, café. Então, qual que é a diferença para você? Ai, tem até calor. Então, eu acho que a peregrinação em conjunto ela é mais divertida, né? Mas eu acho que é bem importante você andar sozinha assim nos períodos, sabe? Né? Para ter mesmo essa coisa dessa introspecção, eu acho que isso faz parte da peregrinação, pelo Uhum, menos para mim super fez. De você estar ali com você mesma, né? Porque querendo ou não, se você é uma pessoa altruísta, você vai acabar querendo ajudar o outro e você vai esquecer um pouco de você, você vai, uhum. porque sempre tem, né? Uma dor, uma coisa, né? Então, sabe, você vai acabar, Sim, né? dessa Saindo introspecção, né? que na minha opinião é o objetivo principal. Isso, eu acho que isso é uma coisa legal, sabe? Eu acho que se a pessoa puder fazer dos dois jeitos, Que faça foi o que dos dois você jeitos. escolheu fazer, né? Faça, né? Faça com. Que eu acho que das duas maneiras, assim, é muito legal. E assim, lógico que você ir com um grupo, né? Com suporte, como foi o caso, né, da contratação da Natrilhas, a vantagem é muito grande essa vantagem que você não precisa se preocupar com absolutamente nada, né? Assim, depende, se a pessoa, né, não quiser se preocupar, vai e vai ser, né? Você vai ter que se preocupar mesmo em cumprir os seus Uhum. 32, 28 ali por dia. Mas de resto, né, com reserva, com alimentação, Tranquilo, tudo né? tá, Uhum. tá dominado. Aham, tá E tranquilo. Então, eu acho que tem que experimentar o sozinho também um pouquinho, sabe? Um pouquinho eu também sozinho. super indico que a pessoa tenha essas duas vivências, porque você tem esse lado da introspecção quando você vai sozinho e também dessa Aham, superação diária de você lidar consigo mesma, de você poder se planejar, aprender a fazer a coisa, né, por conta, assim, fazer as aham. reservas, Sim, cuidar ali do seu próprio caminho. E isso é metáfora para a vida, né?
Afinal, no caminho da nossa vida, ninguém cuida Eu dele, lembro, né? eu lembro que no final você falou uma frase que me marcou muito, que eu falei assim, eu não sei, eu tenho uma sensação, daí você falou assim, a sensação de capacidade. É exatamente isso. Uma sensação de capacidade. Olha, eu sou capaz. Eu fui capaz. Eu saí lá do interior do Paraná e ela, sabe? Cheguei, desenrolei todo esse caminho aqui, olha aqui, tô aqui. É essa sensação Capacidade, mesmo, a né? capacidade. E o tanto Eu que é sou. importante, eu Uhum, até ia te perguntar o que você aprendeu dessa sua primeira experiência, porque o tanto que é importante na nossa vida é a gente ter essas vivências para resgatar essa nossa capacidade, porque a gente tem uma tendência a uhum, esquecer tudo que a gente fez. De repente, a gente está vivendo a vida, né? Por exemplo, no meu caso agora na maternidade, você passou por isso 3 vezes, assim, então você é mais experiente ainda. Se você deixar, tem horas que você é engolida por aquilo. E você vai indo nesse looping, e você esquece de tudo que você já fez. Então, da importância, de repente, de você aham. viver uma experiência, sair dessa sua, né, desse seu ciclo ali de rotina, para pensar, caraca, olha, eu sou forte mesmo, né? Eu sou capaz de, eu Eu consigo consigo. e Uhum. resgatar essa força, né? Ai, é muito bacana isso. E você acha que foi esse senso de capacidade o seu maior aprendizado do trajeto ou teve outros? Eu acho que o maior aprendizado, na verdade, foi como a gente precisa de. Eu preciso de pouco para viver. Esse foi de longe, assim, o maior aprendizado, né? Eu preciso de muito pouco para viver, muito pouco. Tanto que desde que eu voltei, assim, eu tenho feito uns detox, assim, de umas coisas, né? Porque, gente, pra que tanta coisa? Pra que tanta coisa? Essas coisas, pra que coisa? Ah, Sabe, uma coisa que quando eu voltei, eu trouxe junto, assim, sabe? Que é uma mochila. É uma mochila, é uma água, é uma comida, é uma cama, uhum. né? É um chuveiro para tomar Uma banho, sabe? É uma simplicidade, coisa, né, né? para sua Sabe? Dá para vida. ser feliz, assim, uma simplicidade. Aham. E assim, não é que depois que eu voltei eu não gosto do luxo. Claro que não. Claro que a gente gosta de uma cama boa. Claro que a gente gosta de uma Uhum. coisa. Óbvio que você gosta de um restaurante. É óbvio, né? Não é que eu deixei, mas assim, o quanto não é essencial, né? Que se tiver É. beleza, que se não tiver beleza, sabe? Ressignificando, né? Muita coisa, assim, que eu acho que é isso do deixar para trás mesmo, né? De você ver que não precisa e você se livra. Sentimentos, E coisas, é né? Vai se interessante livrando. isso. Então A isso é, vida. como diz você, é uma metáfora E para é a vida. interessante isso, que quando você tá no simples, parece que te sobra espaço para prestar atenção nas coisas que são essenciais. Porque às vezes a gente fica, por exemplo, ó, outra metáfora pra, da vida para vocês. Então, por exemplo, você tem lá uma mochila bizarra de grande, parece um baú com trocentas mil coisas. Pergunta pra Tádia que peregrino em grupo, ela vai saber. Quanto tempo um peregrino que tem uma mochila desse jeito demora para arrumar as coisas dele de manhã? E uma pessoa, um peregrino, não é? Um É muita peregrino que tá coisa. ali, super Muita coisa para sucinto, esquecer. quanto tempo ele demora? Super Não é? rapidinho, né? Não tem o que esquecer, né? E é Tá exatamente tudo assim ali, né? na vida. Às vezes a gente fica lá com umas mochilas super pesadas, gastando nosso tempo com as coisas, ao invés de focar no que, beleza, é isso que eu preciso para sobrevivência, né? Claro, eu tenho conforto ali e tal, mas esse não é o meu objetivo, né? De final, assim. Existem outras coisas. O autoconhecimento, a espiritualidade, o senso de capacidade, né, que nos faz maior, assim, né? Então, eu acho que a peregrinação, ela nos dá essa perspectiva de ter essa compreensão, não é? Eu acho também. Que ela faz você entender, É, um né? É tapinha isso na aí. cara, bem isso. Pronto. É isso aí. Aham. É isso aí. Olha É como é simples. Não isso, minha dificulta as filha. coisas. É bem É isso. simples.
É pouco, pronto, Ô, né? Tati, e depois do Caminho da Fé, você teve outras experiências de peregrinação, certo? E, afinal de contas, o que te motivou a falar assim, ah, beleza, fiz o Caminho da Fé e agora quero viver outras peregrinações? E por que que você escolheu esses caminhos? Na verdade, assim, eu acho que quando eu voltei do caminho da fé, é tipo a caverna de Platão, assim, né? Você sai lá de dentro e você quer que todo Você vê mundo a sonhe, luz, ó. você vê Venha, a ó. Você luz. quer empurrar a goela abaixo, você vê a luz, você quer... Meu Deus do céu, por que que Porque vocês não estão fazendo vocês só isso? estão olhando para a sombra, Eu a luz tá fiquei, ali. né? É. Venham aqui. E aqui em Prudentópolis é a terra das cachoeiras gigantes. Então, tem cachoeiras maravilhosas, assim. Só que o município também é muito extenso. Então, é muito distante uma cachoeira na outra, e, né, a questão da estrutura e tal. Só que em Guarapuava, que tem o Salto São Hum. Francisco, já tem um caminho estruturado que muitos ciclistas fazem esse caminho, que sai de Guarapuava e que vai até o Salto São Francisco. E daí eu pensei, na época, o meu Ah. marido tinha uma fazenda próxima ao Salto, pensei, por que não, né? Vamos caminhando no sentido contrário, ao invés de a gente sair de Guarapuava e ir para o Salto, vamos do Salto até Guarapuava, que ficava mais na mão ali pra gente, mais prático, digamos assim. E consegui convencer a minha filha mais velha, o meu enteado e a minha nora. E aí a gente foi, ele levou a gente cedinho lá no Salto e a gente veio, foi andando no sentido do Guarapuava e tal. E até minha nora estava grávida na época e ela nem Já sabia, a tá gente assim, um peregrino mês já também. peregrinou já na barriga. Aí a gente foi, aí eu, né, peguei uns folders que tinha uma divulgação na internet e tal, eu fiz umas reservas, daí não tinha pousada, eles até construíram agora, mas a moça tinha uma casa, ela, não, tem uma casa aqui que fica um espião. Falei, pode ser essa mesmo. Reserva para nós a casa do espião que a gente fica. Só que daí foi super surpreendente, assim, porque ela tinha o almoço que ela servia, né, para os espião que estavam fazendo um asfalto ali, pelo que eu entendi. E essa casa estava vazia na ocasião. E a gente ficou com a casa inteira só pra gente. E no outro dia ela levou um café da manhã assim para nós, que, meu Deus, era muita comida. Era por criançada mesmo, sabe? Que assim, alimentava uma galera. Ela tinha bolo, tinha. Nossa, ela tinha tanta coisa, fruta, que a gente não achou. A gente achou que ia comer um clube social, né? Andando. E foi bem surpreendente, assim. A gente andou 15 no primeiro dia, aí o restante fizemos no segundo dia. Aí choveu, sabe? Tive todas aquelas intempéries. Eles tiveram bolhas, assim, foi bem divertido. Mas eles adoraram, sabe? Tipo, pra eles, se eu pergunto, pode ser que eles diziam que é pra me agradar, né? Assim, mas eles falaram E que mas aí, no gostaram. final das contas, Eles quantos falaram que gostaram quilômetros bastante. tinha esse caminho? Aí eu, se não me engano, foi 17 no primeiro, não, foi 17 no primeiro dia que a gente foi, e eu Então acho são que vinte e dois cinco no dias. segundo. Alguma coisa assim. Entendi. Foram 2 dias. Ah. Aham. A gente posou, né, lá na casa dos peão. E depois, daí, no outro dia, a gente acabou o caminho no Café da Dona Olga, que é um café que tem bem próximo de Guarapuava, um café colonial. Uma E delícia. isso tudo é no Muito, muito Paraná. gostoso lá. Ela é super acolhedora. No E esse, Paraná. Uhum. Em esse Guarapuava, no caminho Paraná. é Fica no muito centro-oeste. conhecido? Ele é percorrido assim ou não? Não, é mais os ciclistas da região de Guarapuava que fazem. Pelo que a gente Uhum. foi conversando com o pessoal, sabe? Os ciclistas da região de Guarapuava, Entendi. assim, no sábado, sim, eles fazem. Mas é um caminho que Hum. iniciou antes da pandemia. Começaram a fazer divulgação e Uhum. tal, daí veio a pandemia. Ele tem Umas as plaquinhas, assim. marcações? Ele tem as marcações de quilometragem, se não me engano, só não tem Uhum. marcações de setinhas, assim, não tem. Ah. Mas Mas você como se a gente é meio. perde ou não? Não, é porque eu sou da região, né? Então a gente já foi para fazenda, por Guarapuava, então eu já Uhum. conhecia o caminho. Talvez uma pessoa que nunca tenha feito, talvez se perca, Uhum. mas eu também acredito que não, porque é pela estrada maior, então não é muito difícil, Entendi. não. E tem tipo credencial, essas Não, coisas ou aqui não, não? não tem nada Tá. disso. Eu, a pé, segundo a dona Olga, eu e minha família fomos os primeiros desbravadores do caminho. Ela falou: Nossa, vocês a pé, porque todo mundo vem aqui de bicicleta. Eu falei: Pois é, então, a gente é diferente. Olha só! E seus filhos, tipo, quem te acompanhou então foi quem foi mesmo? Sua filha A mais minha filha velha mais velha, o e meu enteado e a Thiago. esposa dele. Aham.
eles, quando você foi fazer o caminho da fé, te acharam muito doida ou já te acharam normal e Não, pretendiam eles fazer o acham que me mesmo? acharam normal. Eles acham que me acharam normal. Daí eu acho que eu fui postando coisas, né, no meu Instagram e contando como que estava sendo e tal. E eles sempre interagiam muito e eu acho que eles, sabe, como se eles estivessem junto lá. Sentiram. Eles queriam mesmo, sabe? Para eles, eu acredito que foi divertido mesmo. Mas é Uhum. cansativo, né? E aí E, choveu, minha filha tinha medo de e, chuva, mas foi e muito a legal. experiência em Muito. família foi legal? Foi, Peregrinar em aham, família? foi muito legal. Só que com eles, sem chance de você olhar para dentro. Ele falava e cantava em música. Jovens, né? O jovem, ele é diferente. É diferenciado. Mas você acha Mas foi muito que divertido. Para mim, foi muito bom. peregrinar em família é um exercício também que gera uma conexão? Ou tipo um olhar mais compreensivo, assim, para quem convive com você? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, sabe? Né, Hum. você conviver com a pessoa ali, ficar todo aquele período, né? Que foram praticamente 48 horas, né? Da gente, assim, convivendo e tal. Eu acho que foi bem importante, assim, sabe? Acho que foi muito legal. Foi engrandecedor, assim. Uhum. E aí, depois desse, você fez o Passos de Anchieta. Passo de Anchieta, que é sempre no feriado de Corpus Christi, né? E esse já é uma Esse peregrinação mais longa, né? é, São o quê? 200 quilômetros? são 100, 100. 4 dias, 25 Ah, por dia. e Esse como foi foi? foi o desafio, assim, físico, eu acho que o maior desafio físico, né? Que Hum, eu passei até hoje, assim. hum. Por Por conta quê? da caminhada na areia fofa. O Ah, segundo dia você caminha na areia fofa. Então, já pensa até num trem tinham cansativo. perguntado aqui, ó, Tádia, como é? Deixa eu achar a pergunta aqui, que foi exatamente isso que você está falando. Ó, gostaria de saber como é caminhar na areia. É pesado? Eu achei pesado, assim, sabe? Porque, e também o que aconteceu? Aí comprei uma bota. Devia ter ido com o meu tênis Ah, velho, né? Devia ter pego meu tênisinho e ter ido com ele. Mas eu comprei uma bota da uhum, Columbia e a bota, não que a bota fosse pesada, mas parece que a articulação ali do tornozelo não ficou legal, sabe? E daí ele, sabe, ia uhum, cansando assim. E eu não sei se por conta da umidade do ar, eu tive bolha. E eu tinha usado muito aquela bota. Eu tinha, sabe, ela já tava, a bota já tava bem usada, assim. Ela não era nova, nem de longe, não era nova. uhum. E ela fez bolha no meu pé. Eu acho que pela umidade, como estava muito úmido, eu devia de repente ter feito troca de meia durante o percurso, sabe? Então eu tive muita bolha. Mas também descobri que dá para caminhar com bolha. Porque a bolha sempre era Uhum. uma coisa assim, nossa, não quero ter bolha. Mas dá para caminhar com bolha. Você passa o fiozinho ali, deixa o fiozinho, né? Coloca um gazezinho e vai-se embora. Dói um pouquinho, né? Sabe? Porque eu E achava que era fala muito mais aqui, apavorante. para quem não conhece o caminho do Passos de Anchieta, onde que ele fica? Fica no Espírito Santo. Espírito Santo, Sai, né? ele sai de Vitória. Ele sai de Vitória, acho que da Catedral de Vitória, se não me engano, e vai até Anchieta. E esse é um Mas caminho que a pessoa ela pode fazer por conta ou ela tem que contratar um apoio? Como que funciona? então, o Passo de Anchieta tem, né? Tem vários grupos que fazem apoio, né? Várias empresas e tal. Mas é um evento pelo que eu entendi, assim, é da cidade, sabe? Então Hum, eles têm um oásis com água, com fruta, sabe? Com lanche. Você paga um valor, né, pela inscrição, e daí vai tendo, se não me engano, não me lembro agora, mas deve ser mais próximo de cada 8, 10 quilômetros tem um oásis, sabe? Então tem banheiro uhum. químico, né? Ali tem umas áreas que é de proteção permanente, né? Então ali tem um trajeto ali no segundo dia que não tem banheiro químico, não tem nada. Então você tem que, né, fazer todas E essas você vai caminhando das assim antes e na beira depois. da praia? Você vai caminhando na beira da praia, pela mata, bem legal, Olha. assim, sabe? No meio de umas casas Ah, bonitas. É muito legal, no meio da cidade, porque você sai de Vitória e você vai para Vila Velha, e sabe? Então é bem uhum. legal. Passa por baixo de umas pontes ali. Daí tem um trajeto que eles consideram um pouco perigoso, que é a travessia da ponte, que daí eles fazem de ônibus. Então você embarca no ônibus e desce
daí vai no Convento da Penha. É incrível, é Hum, muito legal, muito, muito legal. Só que assim, o desafio físico é maior. Mas lá também tinham pessoas de isso. todas as idades. E Todas as por, idades. Tinha uma senhora que a gente por encontrou de quê? 72 anos caminhando, Por de quê boa. que você fala que o desafio físico é, tipo, é por conta da Da areia em areia. si, que Uhum. você Nesse segundo dia, afunda, caminhar na assim? areia. Ah, É, aham, sabe? E daí é meio assim, ó. Daí você vai andando aqui assim, ó. ah, Sabe? Meio assim, meio tortinho. Aí fica ah. cansativo por isso, sabe? E daí o E aí, a sol, partir né? do segundo dia, você anda todos os outros 3 dias na beira da praia? Ou É não? mais o segundo dia. Qual? Você caminha na beira da praia, mas daí já tem mais. Tem a orla, né? Você caminha pela orla das cidades e Ah, tal. Mas o segundo dia em específico, um trecho assim que é uma área de APP, né? ah. De área de preservação permanente, que nesse trecho ali é pela praia, daí você não pode nem caminhar no meio das graminhas que tem em cima, assim, porque não pode. Tem que ser ali Olha. pela praia, pelas E quando você questões ambientais. fez? E aí, quando você fez, que você falou que é tipo um evento da cidade, assim, outras pessoas fizeram junto. Tinha muita É, gente? Como que É é? a galera, nossa, é uma galera, é Hum, muita, muita gente. Eu não me lembro números, porque eu sou muito, muito ruim de números. Mas é hum, muita gente. Sabe, assim, as pousadas você tem que reservar com antecedência, senão você acaba ficando sem. É um evento que tem, até depois, né, quem tiver interesse, pesquise lá, Passos da Anchieta, eles já estão divulgando, sabe? Já tem, daí aham. eles, né, se você compra com antecedência é um valor, quanto mais próximo daí é, né, o valor fica um pouco mais caro. E E daí ele nesse é, também eu ah, acabei e ele é convidando plano, a. assim? Ou É, ele tem muita subida? ele tem, mas não tem. O, Tem uns trechinhos assim que caminha pelas pedras, sabe? Mas ah, não. Eu acho que é mais plano. o lance Acho que é mais mesmo é a areia, o areia fofa. difícil. Essa me Hum, pegou. Areia fofa foi, foi foi, foi, trash. foi marcante na minha vida. Olha só. E Eu até imagino mesmo, né? para E você para caminha essa, carregando sua mochila? não, tem um caminhão que você pode, se você quiser, você pode pagar para o caminhão, ele leva. Eu carregava a minha, mas tava com pouca coisa, assim, mais pela água, porque ela Hum, era confortável, né? Então eu preferia levar ela com a água e tal, por conta de ser confortável. Mas eu entendi. acabava colocando as coisas na mochila da Tânia. A Tânia que fez Ah, também o caminho da fé com a gente, que ela foi naquele último trecho, sabe? No trecho de experiência. sim! Eu Ela foi fiz com junto com você? ela. Foi, aham. Eu contei Olha! naquele grupo que acabou ficando, né? O grupo do Ah, caminho. Eu contei no grupo que eu iria e convidei. E ela topou e, nossa, foi topou! muito divertido. Aham. Que Foi muito legal. Porque daí legal! eu tinha feito as reservas tudo individuais, né? Mas daí eu mudei para dupla e foi-se embora. Ela foi comigo. Foi muito divertido. Foi uma Que companhia muito, massa! muito, muito legal. Agradável. Muito Que agradável. legal! Quase terapêutico. E olha, e aí do Passos de Anchieta, você ainda fez mais uma, né? Que você falou que foi uma A romaria de Romaria. Aham. 88 quilômetros. Aí eu fiquei na É, dúvida, tipo, esse você fez 88 quilômetros de uma vez ou isso teve uma pausa no meio? é Como é que foi isso? praticamente assim. Esse eu achei doideira também. Essa minha amiga, ela me convidou e eu tava lá fazendo Passos de Anchieta e ela me mandou Ah, mensagem. Viu? Vamos fazer com a gente a caminhada de 7 barras até Iguape. E eu brinquei com ela, eu falei, manda a localização, me dá 10 minutos que eu tô aí. E depois, né, a gente foi conversando, conversando e eu acabei indo mesmo. E era de 7 barras, a mãe dela muito devota, né? A São Bom Jesus de Iguape, então todos os anos a mãe dela faz. E ela faz acompanhando a mãe, daí tinha mais uma amiga da mãe dela. E, o primeiro dia, a gente saiu 4 horas da tarde, caminhou pela Regis Bittencourt. Nossa, me senti muito vida louca. Aí hum, fomos hum. e a gente caminhou, se não me engano, no primeiro dia 70 quilômetros. A gente caminhou a noite inteira. Direto, A noite inteira, direto, com aquelas à lanterninhas, noite. à noite, aham, a noite toda. E daí a gente chegou numa pousada, não vou lembrar o nome do lugar, mas a gente chegou numa pousada e daí dormiu. Tipo, almoçou, era umas 10 horas da manhã, almoçou, aí dormiu e meia-noite saiu de novo para concluir, daí para chegar lá em Iguape. Chegamos em Iguape umas 7 e pouquinho da manhã. Ali Meu foi Deus. cansativo, mas era bem plano, sabe? Porque aquela região, né, é uma região também
bem próximo do litoral, então é uma região bem plana. Mas foi legal, foi divertido, Nossa. porque essa minha amiga também é uma amiga muito querida, sabe? A família dela é muito querida. Então, foi bom, Ô, mas foi Tádia, mas aí cansativo. eu imagino que você deve ter visto, ou eu gostaria que você falasse aqui, tipo, isso foi uma romaria, certo? O que que você viu de diferença para a peregrinação que você tinha feito? Eu acho, porque assim, a gente estava em 4 pessoas. Porque essa romaria, ela Hum, acontece, mas não é uma coisa que acontece num dia e vai, sabe? O povo que é uhum, devoto sai da sua cidade, pelo que eu vi ali no Vale do Ribeira, sabe? Muitos devotos, né, de São Bom Jesus do Iguape, naquela região, saem da sua casa e vão até Iguape para pagar uma promessa, né? Para, enfim. E eu senti, assim, uhum, que a romaria, ela caracteriza mais o sofrimento, sabe? uhum, Entende? Assim, uma coisa que é mais sofrido. Não sei, uhum, eu sempre acho que está atrelado à questão religiosa, um pouco essa coisa, sabe? De puxar para, uhum. sabe? Para um sofrer um Sim. pouco, de repente. Né? Acho que é uma questão de criação mesmo, de Aham. fé, né? Enfim. Mas eu acho que tem mais essa questão, De sabe? A Romaria, ela penitência. Eu é tava com isso, sabe? Que você tem que penitência, sofrer um né? pouquinho, aham. E aí, Mas com a Fábio eu não sofri muito. não, mas Com a aqui, minha aí você amiga, caminhou 70 quilômetros de foi, uma vez. foi, aham, porque eu deixei o relógio, o reloginho do pulso, sabe, contando. Ah, E a hora que eu cheguei, até eu tirei uma foto. Falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. e Aí eu tirei você uma deu foto para bolha? registrar. Tipo, Então, daí eu caminhei com aquele meu tênis que eu tinha caminhado o caminho da fé. aham. Daí E não deu nada. eu senti no final, assim, no último dia, que parecia que meu tênis ia rasgar, porque meu pé tava muito inchado, sabe? Parece que ele tava, sabe? Muito, muito inchado. Acho que pelo esforço, né? E tudo. E por tanto tempo em Mas pé, né? tanto tempo em Assim. pé. Uhum. Haja circulação, né? Não é o que faz. Mas Não. foi diferente, assim, sabe? Mas eu sempre brinco que figurinha repetida não completa álbum. Então eu acho que dessas que eu fiz, Aham. eu não sei se é o caminho da fé eu tenho, sabe? Coisa. Mas eu quero ir passear de carro lá e ver, ir lá comer os pão da Marli, sabe? Ir lá dar um abraço na Sei. Joelma. Sabe, essa coisa assim? Eu sinto Aham. falta, sabe? Saudades dele, sabe? Que parece que até Aham. hoje eu falei pra minha filha que eu tenho certeza que para eles, né, eu fui mais uma entre tantas peregrinas que passou por lá, mas eles, sabe, eles Te são tão, marcaram. ficaram me marcaram de uma maneira que é impossível esquecer. Olha que Impossível. interessante, que interessante. E você tem planos de novos caminhos? Então, eu vou no dia 4 de abril, eu tô embarcando para fazer o caminho de Santiago de Compostela. No dia 4 Olha de só, abril, que legal! dia Você vai 4 de compartilhar abril. pelo seu Instagram? Eu pretendo, não sei como é que vai estar a canseira, né? Mas Sim, não prometo nada. que Mas eu acho, sabe, legal! né? Eu acho que eu vou compartilhar porque eu sempre tenho uma piada para fazer, sabe? Eu sempre tenho um perrengue que eu gosto de compartilhar e Aham. Aí, gente, ó, já acompanha aí a Tádia, né? Que ela compartilha aí, nem que for alguns trechinhos dessa jornada pra gente eu saber acredito que eu vou notícia. começar, eu vou Ah, fazer, não vou fazer sozinha também. A princípio eu ia fazer sozinha, e comecei a falar no Instagram que, né, que eu queria fazer e tal. E uma amiga de uma conhecida minha me ah, achou no Instagram e a gente vai fazer juntas. olha. Ela, eu acho que ela mora mais aqui para o sul do Paraná, se não me engano, Francisco Uhum. Beltrão. Eu não sei se é Francisco Beltrão, mas é por essa região. E ela falou: "Você vai? Quando você vai?" Eu falei: eu acho que eu vou tal data. Eu vou junto. Eu vou junto porque sozinha meu marido não quer que eu vá, não sei o que, não sei o quê. Então bora, né? Mas eu não conheço ela, a gente vai se conhecer lá em Madrid. Eu achei chique essa amizade. Começar lá em Madrid, Chique. achei amizade europeia. Chique. Eu Achei também incrível. achei chique. Nossa, Tati, que notícia boa! Nossa, eu te desejo Aham. assim uma experiência Ai, inesquecível, obrigada. sabe? Que Obrigada. legal! E vocês vão fazer o trecho francês de Saint-Jean? Vamos fazer o francês. Aham. Ah Vamos lá, fazer. E assim, perguntaram e, também. e eu lembro que tudo começou quando eu achei uma passagem. Eu tava com umas milhas ali, e achei uma passagem de volta de Lisboa para Campinas. Aí eu queria muito fazer o caminho. Aí eu comprei a passagem de volta. Daí, a partir disso,
eu fui elaborando todo o caminho. O Com a passagem de antes de volta. Olha Comprei a passagem de só, volta e daí, sabe, vim programando, porque eu queria fazer. Daí eu precisava de um ponto de partida. Aí comprei a passagem de volta. que E aí, e legal. aí tudo vai rolar. Nossa, que notícia boa, ô Tati, que notícia boa. Fiquei muito feliz em saber, muito, muito. Te desejo. Inclusive, a minha mãe vai fazer os últimos 100 quilômetros, né? A partir de Sarria, ela vai fazer com a gente. E a minha filha também. Daí minha filha, eu vou deixar ela, quando eu for, eu vou deixar ela em Madrid estudando espanhol. Aí depois meus pais vão passar, vão pegar ela e vão. Que E, olha, super! Nossa, por favor, no que você é, puder, você compartilha ali pra gente ficar, compartilha. pelo menos tendo um gostinho ali Uhum. da sua vivência, eu acho que vai ser Ai, tão muito legal. rica, tão rica. Ai, tomara E que dê tudo Tádia, pra certo. Eu tô gente. nervosa porque Ah, também vai fiz tudo dar. sozinha. Vai dar tudo certo. É, E vai. vai dar tudo certo. E tudo que tiver que acontecer é porque tem que acontecer no Né? caminho. É pra virar história no futuro, né? Sempre penso isso. E é um trajeto tão Tudo. As adversidades, místico. é, É tão né? místico, é tão cheio, sabe, de segredos, dos mistérios sagrados ali, divinos. Que eu tenho certeza que o caminho vai preparar para você bons mistérios, Ai, sabe? tomara. Eu acho fascinante, um caminho milenar, né? Que milhares de pessoas passaram por ali com Então, essa quanta gente, condição, né? Quanta gente. muita gente com essa condição de disponibilidade para o que o caminho tem Aham. a oferecer. Então, é um caminho que tem essa carga, essa vibe, né, mística, assim, muito forte. Então, eu tenho certeza que você vai viver experiências muito lindas lá. Ai, Ô, tomara. Tadi, pra gente finalizar aqui, porque Papo Peregrino é assim, a gente Não começa acaba nunca. quando eu vejo, já deu o horário aqui, e senão a gente fica 3 horas conversando, entendeu? Fácil, 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 fácil. Mas me conta, pra gente finalizar, duas perguntas, na verdade. O que a gente sempre fala, né? Ah, a peregrinação é uma viagem transformadora, é uma experiência transformadora, tal. É de fato uma experiência transformadora? É, E por quê? é de fato. Ai, que profundo isso, cara. Estamos aqui para Então, isso. é, não sei, eu acho que é por conta dessa introspecção, né? Por conta disso, de você descobrir coisas sobre você, descobrir que você, por tanto tempo, carregou coisas que você não precisava, e, e a simplicidade, né? Porque é tudo muito simples, porque a vida é muito simples. E a peregrinação fez realmente eu descobrir isso, que a vida é muito simples. É muito fácil viver. É fácil. É, é fácil. Você precisa de tão pouco. E acho que por isso que é transformador, porque você descobre o simples, descobre o quanto você fez firula nessa tua vida, o quantos bichos você criou na tua cabeça que não precisava. E acho que é por isso, sabe? Porque traz você para sabe? Reduz você ao que você realmente é. Um nada que você não precisa de nada. E pare de folia, né? E pare de loucura. E é só isso, é simples. Acho que é por isso, sabe? Traz essa noção da simplicidade. Uhum. Ela puxa você num. Ó, Para é sua só isso aqui. essência ali, É né? só isso. O resto, você tá perdendo energia. Acho que é por isso que Uhum. é transformador, sabe? E o que você diria para as pessoas que querem viver uma experiência assim, que escutam aqui os peregrinos contando, tal, mas que ainda não conseguiram dar esse primeiro passo, por medo, por desculpas? O que que você diria para esse pessoal? Olha, eu diria uma coisa que eu sempre digo, que quando você quer fazer uma coisa, você realmente faz. Porque tudo é prioridade na vida, né? Uhum. Eu tinha uma pandemia, eu tinha 3 crianças, né? Eu tinha um marido, né? Eu tinha desculpa para não ir, mas eu realmente queria ir e eu fui. Então, se você tem um pouquinho de vontade, escolha uma data. Escolha uma data. Vai lá no Uhum. calendário agora e escolha uma data. Eu vou fazer o caminho em outubro. Em outubro eu vou fazer o caminho.
E a partir dali, você tendo essa data, eu acho que tudo você vai alinhando sabe, tudo vai acontecendo. Não é porque tudo vai acontecendo, é porque você vai fazer acontecer. Não é porque plim, é Uhum. magia, não. É você que vai ter uma data e você vai fazer acontecer. Tem muita gente que me acompanhou, né, no caminho da fé e falou: Nossa, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Quando então? Então vamos lá. Qual é a data? Conta aqui pra tia. Porque se você quer, vai e faz. Se você sentir um pinguinho de vontade, vai e faz, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale cada passo. Cada passo vale a pena. É a decisão verdadeira, né? É aquela, não é tipo, eu quero, ah. Não, é a É, decisão de verdade. Eu então. quero fazer. Aham, Marca a data ali no aham. calendário que as coisas É um vão sonho, não, é um acontecer. projeto. Uhum, É isso aí. exatamente. É isso aí. Gente, essa foi a Tádia, a participação dela aqui no nosso quadro do Boa Noite Peregrino. Ô, Tádia, foi muito boa a nossa conversa. Ai, que Muito joia. Vamos marcar uma conversa obrigada. lá quando eu estiver lá no. Vamos ver se eu vou ter internet boa, né? Mas quando eu estiver lá no Gente, meio, vamos! né? Vamos combinar uma. Quem gostou dessa ideia, comenta aí. Comenta É, dá pra aí, nós gente, vocês fazer. gostaram dessa ideia? Nossa, É, podia! Quando você aham, chegar, dependendo tipo do lugar, assim, eu não sei. tipo Burgos, Lyon, que são cidades Aham, maiores, assim, você tem internet maiores, né? boa, sabe? É. Uhum. Nossa, vamos, já Vamos anota aí. combinar. O dia que Ai, você tiver lá, você me manda mensagem os dias antes que a gente já programa. Gente, vai ser ai, muito vamos legal. combinar. Vamos combinar. E vamos desenrolar esse povo, né? O casal da live passada quer fazer Verdade, Santiago, né? Vamos lá. verdade, Pode me dar serviço, cara. Já vou verdade. catalogando as pousadas lá, os albergues. Vamos lá, me dá serviço que eu trago tudo para Pronto! você. Tade arrumou. Ó, os valores. Olha, pessoal, aqui é tanto. Aqui comi tal coisa, gastei tanto. Bora que eu vou estar lá Tade já fanando, menina. arrumou Vou um estar sem segundo fazer nada emprego. lá. Bora, bora. Já arrumou um Já segundo quero, emprego de guia da Nadrilhas. Está né? contratado. Deco, Bora não se levar sinta esse povo. ameaçado. Tem lugar para todo mundo. Bora levar esse povo para Ah, Santiago. né? Ia ser Nossa, incrível. Nossa, na trilha, ainda mais você que é super organizada. Meu Deus do céu. vai ser Não. Tem que incrível. Vamos acontecer, fazer hein? isso Tem que acontecer. acontecer. Vamos E fazer eu isso quero meu acontecer. crachá, por favor, na trilhas. Com certeza, com certeza. Ô, Tádia, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada a você. participação, pela sua disponibilidade em contar aí toda a sua história, seus ensinamentos. Foi uma Espero que delícia vocês, reviver. né? Espero que vocês todos tenham gostado aqui desse bate-papo. E quinta-feira temos mais uma live aqui, o Boa Noite Peregrinos. A gente vai ter uma live super especial também na próxima quinta-feira. Eu vou divulgando para vocês. E vamos encerrar aqui então com uma mensagem poderosa da Tádia. Marque a data da sua peregrinação. Essa é a minha mensagem. Poderosa e Vai sim, vai mesmo. prática. É Ó, isso aí. marque a data. Ó, É isso aí. compre a tua passagem de volta. Pronto. É Aí você isso vai ter que aí. planejar. Não vai ter jeito. É isso aí. Fiquem com essa mensagem prática. Abram lá o calendário de vocês. Ó, marquem lá a Quando? data da próxima peregrinação. E é isso, né, Tádia? É isso aí. Corre atrás do seu sonho. Um beijo grande para Beijo. você. Beijo para Obrigada, todos Cá. Até mais. vocês. Obrigada, viu? Beijo para Beijo. todos vocês que assistiram a nossa live. E eu espero vocês na quinta-feira que vem, às 8 horas, para o nosso Boa Noite Peregrinos. Um beijo bem grande, viu, Tádia? Beijo para todos vocês. E, como disse a Tádia, marquem aí a data da sua peregrinação. Se não sozinho, né? Com a Ana Trilhas nesses roteiros que eu falei para vocês e datas, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre os nossos roteiros e a nossa agenda, é só entrar em contato com o nosso atendimento no WhatsApp. O link do nosso atendimento também está na bio, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até semana que vem, gente. Eu tô amando esse quadro, está fabuloso. Beijo grande, peregrinos, e boa noite.